Bom, a primeira pergunta que você tem que se fazer é qual que é o seu objetivo a curto, médio e longo prazo? O que você se vê fazendo em termos de atividade econômica? Depois você tem que se perguntar como que você se vê sobrevivendo por meio dessa atividade econômica, por meio do salário, por meio do lucro. Você tem que se perguntar como que você vai monetizar a sua atividade, você vai vender um serviço ou você vai ir atrás de captação de recursos, de financiamento, de fomento. E você tem que se perguntar também como que vai funcionar a tomada de decisão no seu negócio. Enquanto o negócio é só você, é só empreendedor, é mais fácil, mas se você já tem mais sócios, e se você já está numa fase de captar investidores, pensar a estrutura também é importantíssimo. E cada uma dessas estruturas vai te trazer arranjos de governança, ou seja, arranjos para a tomada de decisão de maneira diferente. Algumas estruturas te trazem mais facilidade, outras te trazem mais dificuldade. Então, são essas perguntas que você tem que fazer. E a quinta pergunta, e não precisa ser nessa ordem, isso pode estar mais misturado, é o impacto tributário de cada um desses modelos. Cada um desses modelos tem uma figura tributária que incide, e isso pode aumentar ou diminuir o seu custo. E como que você vai fazer esse caminho e quem que vai te ajudar a fazer essas escolhas? São profissionais qualificados. Você precisa de apoio de um advogado, você precisa de apoio de um bom contador. São profissionais que vão te ajudar a entender essas escolhas e o impacto e os benefícios de cada uma delas. Além disso, vamos trazer aqui alguns exemplos para a gente começar a pensar, né? Vira e mexe, eu recebo aqui no escritório clientes que falam: Nicolai, a gente tem uma atividade incrível de tecnologia, de educação, que vai auxiliar aí a educação pública a atingir novos patamares por meio de um aplicativo assim, assim, assado. E aí eu converso com eles. Bom, como que você vai monetizar essa sua atividade? Aí eles falam para mim: a gente quer participar de editais públicos, de fomento, a gente quer participar de emendas parlamentares, porque esses são dinheiros públicos que vão permitir a gente constituir e construir a nossa aplicação e a gente pode entregar isso para a sociedade, para as escolas, para o Estado. Veja, nesse exemplo, o objetivo desse grupo não é vender um serviço, mas é captar recursos para desenvolver uma tecnologia importante que vai gerar impacto para a sociedade, para o Estado, mas ele não quer vender, ele quer fornecer isso para a sociedade. Se o objetivo dele, portanto, não é vender, o objetivo, com certeza, desse grupo também não é viver do lucro dessa atividade, mas é ser remunerado para desenvolver uma atividade importante para a sociedade e entregar isso em benefício da sociedade. Se o objetivo não é viver do lucro, se o objetivo é viver de captação de recursos, de editais, a melhor figura é uma associação. Por que a associação? Porque a associação, como a gente falou, é a figura que, por essência, não objetiva distribuir lucro. Então, se o seu objetivo não é viver desse excedente, a associação pode ser um modelo bem interessante. Além disso, os principais editais de fomento e financiamento público ou privado, que dão dinheiro a fundo perdido para projetos, eles pedem essa configuração de associação, ou de fundação, ou de cooperativa, mas a associação é a mais comumente usada. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, fica claro, nítido, que a estrutura de associação é a mais adequada. Agora, vamos trazer esse mesmo exemplo, que também recebo aqui bastante no escritório. Chegam pessoas que falam: Nicolai, tenho aqui uma proposta, uma ideia de criar uma aplicação para a educação. E essa aplicação vai tanto funcionar para o Estado quanto para o setor privado. E a minha ideia é escalar o meu negócio, essa aplicação, para que comece primeiro com o setor público, porque eu consigo captar recursos da administração pública e entregar isso para eles, e depois quero vender para o setor privado. Então, nesse outro exemplo, captando esse mesmo exemplo que eu trouxe para vocês, na verdade, e só trazendo ele agora com uma outra perspectiva, que também é algo comum que aparece aqui no escritório, é a mesma aplicação que eu falei para vocês, a mesma atividade de gerar uma aplicação para a área de educação, só que tem etapas diferentes na sua atividade. Tem uma primeira etapa que é trazer isso como uma proposta para o Estado, para o município, auxiliar escolas públicas, por exemplo, só que também tem uma proposta de venda, tanto para Estado e para municípios, quando tiver um aplicativo aprimorado, quanto vender para o setor privado e depois utilizar essa mesma aplicação para gerar novas atividades, novas coisas. E o objetivo desse grupo, muitas vezes, é o quê? Escalar o seu negócio e viver desse negócio. Olha, Nicolai, eu quero gerar impacto, eu quero contribuir para a educação brasileira, quero contribuir para as escolas particulares, mas eu também quero viver disso. Eu estou aqui investindo toda a minha alma, todo o meu tempo, todo o que eu tenho financeiramente para desenvolver essa atividade. Então, meu objetivo é, sim, viver da venda de serviços ou até, eventualmente, vender a minha empresa lá na frente para que ela gere ainda mais impacto. As sociedades, nesse caso, parece ser o modelo mais adequado, porque o objetivo desse grupo é viver do lucro, o objetivo desse grupo é escalar o seu negócio, o objetivo desse grupo é vender, é prestar serviço, é a entrega de um produto. Então a sociedade, para esse grupo,
é a mais adequada. Qual sociedade escolher, quais são as características que ela deve ter, isso a gente vai conversar em uma outra aula, onde eu vou trazer para vocês especificamente alguns elementos de governança, de contratualização do negócio, para ajudar vocês a desenhar melhor. Mas nesse primeiro momento é importante entender que se o objetivo é viver de captação de recursos, monetizar por captação de recursos e ter um salário, a associação parece o modelo mais adequado. Se o seu objetivo é extrair lucro da sua atividade, vender serviços e produtos, a sociedade parece a mais adequada. Independente de qual dessas duas você for escolher, é importante que você tenha um apoio jurídico adequado, para que te ajude a fazer as escolhas certas, as perguntas certas e estruturar os documentos da melhor forma possível.